louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Mateus, tudo bem? E confrade, tudo certo com você nessa Tudo noite? bem demais, graças a Deus. Como é que você tá? Como é que foi sua última semana aí? Minha semana foi muito boa. Foi um Tudo pouquinho certo? agitada. Comemorou muito a vitória do Brasil hoje? Comemorei. E você? Eu não, nem tanto, ainda não estou empolgado ainda não. Eu também não, eu tava dormindo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma convidada muito ilustre e importante para nós, Irmã Poliana, que eu convidei por acaso, através da nossa novena aqui da paróquia. Irmã, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Eu sou Irmã Poliana, né, como foi apresentado ontem na missa. Sou Irmã Poliana, sou da congregação das Irmãs Oblatas do Menino Jesus. Eu, há 20 anos atrás, né, entrei no convento, na congregação das Irmãs Oblatas, e saí aqui da paróquia, né? E, na verdade, eu vi a nossa paróquia crescer desde o pequeno barraquinho. Eu fiz primeira comunhão no barraquinho. Você decidiu ser irmã aqui já mesmo? Você recebeu o convite aqui? Sim, sim. Eu cheguei no Riacho Fundo em 96, se não me falha a memória. Tinha 9 anos, estava completando 10 anos de idade. E aqui eu conheci as Irmãs Oblatas na catequese. Elas cuidavam da catequese da nossa paróquia. Não tínhamos nada nesse terreno. Nossa catequese era no galpão. Não sei se hoje ainda é chamado assim, né? Mas o galpão, que é aquele que fica lá embaixo, né? Que hoje acho que não serve. É chamado assim, mas hoje em dia acho que virou um lixão, né? Ixi, gente, meu lugar de catequese. E lá era bem interessante porque não tinha espaço, né? Não tinha uma cobertura, uma semi-cobertura, porque tinha mais buracos do que cobertura. Mas era lá que era realizada a catequese da nossa paróquia. Por que hoje aqui não tem mais irmãs, você sabe dizer? As Irmãs Oblatas, elas trabalham nas paróquias, elas têm as suas casas, né, em diversas regiões da cidade. Porém, o trabalho delas sempre foi de ajudar a paróquia a crescer na catequese, formar os catequistas e depois deixá-los, né, para que eles possam seguir em frente. Hoje você se encontra onde? Hoje eu moro em Braslândia, na primeira casa da congregação no Brasil. Aí você está de férias aqui, por aqui, ou...? Sim, vim visitar a minha família. Vocês têm quantos dias para visitar a família? Uma vez ao ano, nós passamos 15 dias com as nossas famílias. Dessa vez eu vim rapidinho, porque nesse ano foi um pouco mais complicado, né? Então, este ano eu vim só um pouquinho. Só para a mãe não bater. Mas como é que é agora esse final de ano lá para vocês? Vocês têm algumas missões? Como que funciona? Sim, ao longo do ano, a casa onde eu moro é uma casa de atividades, né? Lá nós temos uma escola conveniada com o GDF. Ela atende 263 crianças ao longo do ano, em período integral. Crianças de educação infantil, né? As crianças têm de 2 a 5 anos. Então, ao longo da semana, nós estamos envolvidas na escola e também estamos envolvidas num projeto social, num contraturno escolar, seria, né? O hoje chamado de serviço de convivência. Então, nós atendemos hoje 30 crianças no período da tarde. Essas crianças saem das suas escolas e vão para lá à tarde para fazer algumas oficinas, retirá-las do momento de ócio, né, em suas casas e até mesmo dos perigos que correm, né, nas situações que vivem. Mas tudo por conta de vocês, né, no caso? Sim. Vocês que são as professoras, monitoras? O projeto social nós atendemos, somos nós irmãs e alguns voluntários da comunidade. E atendemos com a verba que nós temos são as doações também da comunidade local. Sim. E nós temos a escola, que já é uma parceria com o GDF. Aí lá na escola, sim, nós temos 54 funcionários que trabalham conosco, são os professores, temos apenas uma irmã, que é professora, e as outras são da administrativo mesmo. Certo. Na direção. E alguma igreja? Vocês têm vínculo com alguma igreja específica de lá? O santuário? Lá tem um santuário? Sim, sim. Jesus? Nós somos territorialmente do santuário, né? Somos paroquianos do santuário. É claro que Braslândia é muito pequena, assim, no sentido de ter várias paróquias, então a gente acaba circulando ali, assim como o povo, né? Acabamos circulando entre as paróquias, mas a nossa paróquia oficial é o Santuário Menino Jesus. E são quantas irmãs hoje?
Hoje Nossa. nós somos 5 na nossa comunidade. Vocês vão em Braslândia, né? Isso, aí nós temos uma casa que é chamada Casa de Formação, que fica aqui no plano. A Casa de Formação, ela recebe as jovens que desejam fazer um discernimento vocacional ou mesmo aquelas que já querem dar um passo, né, de conhecer a vida religiosa mais a fundo. Então, lá nós recebemos as meninas que entram e aquelas que já dão mais passos, né, com o aspirantado e o pré-noviciado. E a partir de qual idade uma menina pode se interessar em entrar para essa escola? Para aprender, no caso? Quando uma jovem, isso também para a vida masculina, né, mas quando uma pessoa ela sente o desejo de discernir a vocação, isso independente de ser para a vocação matrimonial ou religiosa, né? Então, o jovem ele tem aquele momento da vida, eu diria, né, que tem aquele momento da vida que você fala assim, tá, e o que eu vou fazer, né? Vou casar, o que eu vou fazer? Se todo jovem fizesse um discernimento vocacional verdadeiro, um discernimento, pensasse no passo que vai dar, talvez nós teríamos famílias mais bem estruturadas, religiosos que, né, Jovens mais dentro da igreja. Jovens mais dentro da igreja também. Então, assim, o discernimento vocacional ele serve para isso, para que a pessoa reflita: qual é o chamado de Deus para mim? O que Deus pensou para mim? Então, quando nós pensamos e refletimos no que Deus pensou, é claro que depois vem a resposta, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fugia de Deus, na verdade, eu era da Pastoral da Penca. Mas quando eu não conhecem a Pastoral da Penca, gente? Eu me assusto. A Pastoral da Penca é quando você tem tantas pastorais que viram uma penca de pastoral. Tá. Agora eu falei, gente, será que é uma abreviação de alguma coisa? Não, a Pastoral da Penca era aquele milhão de pastorais, Sim, que não sei se vocês são desses, da Pastoral da Penca. Só dos Vicentinos. Isso, mas eu era da Pastoral da Penca, né? Eu era de isso. Era do canto, da catequese. Claro, depois fui afunilando um pouquinho e ficando naquilo que de fato né, eu queria trabalhar. Mas era aquela que estava aí... Em tudo, envolvida em tudo, né? Era aquela figurinha conhecida na paróquia, né? E ali, no meio de tantas atividades, tantas coisas, conheci as irmãs oblatas na catequese, mas eu pensava assim, isso é muito alto, isso não é para mim. Porque eu já tinha feito os meus planos, né? Apesar de ter 15 anos, mas eu já tinha feito os meus planos. Casar, ter 3 filhos e ter uma família de Deus. Era esse. Ia ser professora, era trabalhar para o governo, porque eu queria ser professora. Então, assim, já tinha todo o meu plano formado, né, para a vida. E aí eu comecei a sentir a inquietação, né? Eu achava bonito, achava muito bonito o que as irmãs faziam, porque elas chegavam aqui na nossa paróquia, e a nossa paróquia era um pequeno barraquinho, mas o lugar que elas davam catequese. Elas com aqueles véuzinhos brancos, né, no meio daquela poeira, porque aqui você pisava, era até na canela, né? Não sei se vocês são dessa época. Quando criança, eu cheguei a pegar bem o finalzinho já. Sim, então assim, e para mim era admirável aquelas irmãs estarem sempre com aquela alegria de servir. Era algo assim que me questionava sempre, o tempo todo, porque elas, no meio daquele sol quente, no meio daquela poeira, e elas ali felizes a evangelizar, né? Então, para mim aquilo ali me questionava muito, mas eu sempre pensava assim, não é isso, o que eu quero para mim, e aí eu sempre colocava o que eu queria para mim, né? Não o que Deus queria para mim. Até que em um dado momento, lógico, né? Deus vai questionando, vai empurrando e vai fazendo a gente entender as coisas. E aí eu não dei conta mais de sustentar o que eu queria, né? Mas de aceitar aquilo que Deus pedia para mim. Porque às vezes eu até negava, né? Que o pessoal aqui na paróquia falava, mas você não vai ser freira, mas você, assim, por que você não vai? Eu falei, mas eu não vou, porque não é a minha vocação. Desculpa, mas isso você já tinha quantos anos nessa época? 15 anos. 15 anos, então já estava ali um turbilhão de coisa na cabeça. Sim, sim. E aí a minha mãe ela ainda começou a me pressionar, né, bastante, porque ela falou assim, acho que ela percebeu que eu estava assim, querendo outros rumos, né? E aí ela começou, você vai trabalhar. Eu trabalhava, mas eu trabalhava num acabamento gráfico aqui mesmo na cidade.
eu ia, mas no dia que eu tinha coisas da igreja, eu deixava lá e ia, né? Então era assim, era o melhor trabalho do mundo, né? Você deixava tudo e ia para fazer suas coisas da Mas paróquia. nesses detalhes você já via que você já estava, né? No seu caminho ali. Sim, hoje, olhando para trás, eu observo muito isso, né? Que Deus ele ia fazendo o caminho e eu não ia percebendo, né? Exatamente. Aí, hoje em Porque dia, realmente, assim, eu largava tudo para vir servir. Era tudo que precisava na paróquia, eu sempre estava dentro, né? Sempre estava disponível. E quando que foi o seu sim? Quando foi o dia assim que você bateu o pé e falou, eu vou ser freira, eu vou seguir todo o processo aqui que eu tenho para poder exercer né? Podemos dizer assim. Seguir a vida religiosa. É um processo, eu sempre, o pessoal fala assim, mas como foi que você teve certeza? Eu falei assim, gente, a gente nunca tem certeza. Assim como na vida matrimonial, você casa, mas sempre casa com aquela duvidazinha lá no fundo, né? Tá, e será que vai dar certo? Mas será que vai? Tentar, né? Sim, e colocar na mão de Deus, né? Se colocar nas mãos de Deus. Então, assim, não existe um dia em que eu decidi, né? Existiu um processo que foi me conduzindo a dar uma resposta de sim ou de não. E aí, quando a minha mãe ela começou a me pressionar, ela disse assim, então, vamos arrumar um emprego de verdade, né? Um emprego fichado, e você vai fazer, qual é a faculdade que você vai fazer, e já vai pensando. E aí, quando ela começou a me pressionar, eu pensei assim, a pessoa que não queria ir para o convento, né? Pensou assim, falei, se eu for para o emprego fixo, eu vou me distrair. E eu não vou tomar minha decisão. E aí, a partir dessa coisa de se eu for arrumar um emprego, é porque eu quero tomar uma outra vida. E se eu vou entrar no convento, eu tenho que tomar minha decisão agora, então. Porque depois eu não vou. E aí, assim, eu passei umas 3 semanas, assim, aquele coração angustiado, agitado. E aí eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão, né? Eu não posso ficar em cima do muro o tempo todo. É como, hoje eu fico pensando, assim, era como esse pessoal que a menina ou o menino quer casar e o outro fica, não, vamos pensar depois, né? Vamos ver mais na frente, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica protelando a resposta. Deus, né? É um casamento com Deus. Então, assim, às vezes a gente fica protelando a resposta, né? E eu, de fato, protelei bastante, apesar de ser muito nova, mas lá no fundo, eu tinha o desejo, eu sabia o que Deus queria de mim, mas eu queria os meus pensamentos, as minhas coisas. E aí, em um certo momento, eu me dei conta que eu não seria feliz se eu fosse fazer aquilo que eu queria. Se eu não seguisse aquilo ao qual Deus estava me chamando. Então, assim, chegou aquele momento em que, de fato, eu tive que dar uma resposta. E aí, uma das irmãs, ela falou assim, olha, assim, na verdade, ela me colocou na parede para eu tomar uma decisão na minha vida, né? Ela falou assim, olha, eu sei que você gosta muito da catequese, que você gosta muito de tudo. Todos os catequistas devem fazer um curso. E se você for entrar no convento, aí na minha cabeça eu pensei, mas eu não vou entrar no convento, eu não estou pensando nisso. Como a senhora sabe que eu estou pensando? E ela disse, se você for entrar no convento, você não precisa fazer o curso, porque lá você vai ter uma formação toda voltada para isso. Mas se você tiver decidido a não entrar, você pode, então, fazer o curso, deve fazer o curso. E aí eu passei a semana todinha e falei, aí ela, no sábado você me responde. Deus falou assim, vem, agora você vai ter que dar uma resposta. E aí eu passei a semana todinha desesperada, que nem uma louca, né? O pessoal na escola pensava que eu estava com alguma... Ainda bem que não era época de depressão, né? Se não tinham... sim, aí os meus colegas falavam assim, você está muito estranha. O que está acontecendo? Eu falei, não, nada não. Estou com nenhum problema. Nossa, é uma decisão difícil, né? Porque... Sim, e aí quando chegou no sábado... Foi engraçado porque eu passei a semana toda rezando. Eu falei, Senhor, me ajuda a dar uma resposta. Porque, assim, de fato, eu preciso dar uma resposta não para a irmã, mas para mim mesma, porque eu preciso resolver a minha vida. E aí, quando chegou no sábado, de manhã, eu falei assim, tá, eu vou.
Só que aí a pessoa de 15 anos decidiu, eu vou, mas ela não falou com a mãe dela, ela não fez nada, né? Ela está decidindo da cabeça dela. E aí eu falei assim, tá, eu vou. Aí cheguei de manhã na catequese, eu precisava responder para a irmã, e eu não tive coragem. Travou. Travei. Aí o que eu fiz? Eu fiquei escondidinha num cantinho ali da paróquia, esperando ela passar, porque eu estava decidida, mas eu não queria falar com ela, né? E aí, quando eu sei que ela olhou ela gritou lá de longe, alguém viu a Poliana? Aí ela lembrou de mim, meu Deus. E aí ela olhou para mim e ela falou assim, e aí, o que você vai fazer? Aí eu não vou fazer o curso, tá bom? E saí. E deixei a pobre da irmã lá sem nenhuma resposta, assim, sem nada concreto, né? Mas na minha cabeça, naquele dia, eu sabia que eu estava tomando a decisão da minha vida, né? E eu sabia que o passo que eu estava dando. Querendo ou não, é uma outra vida que você vai seguir, né? Sim. Você contou até, eu fiquei apreensivo assim, eu fiquei assim, gente, que história. E, assim, foi interessante porque, assim, não foi da noite para o dia. De fato, foi um processo, né? Mas estudou quando você é muito nova, né? 15 Sim. anos apenas. Eu passei praticamente 2 anos de discernimento vocacional, né? Eu tinha 16 anos já completos, mas eu passei 2 anos de discernimento vocacional. Então, eu ia na casa das irmãs, eu ficava o fim de semana lá. Às vezes eu saía daqui à tarde, no final da catequese com elas, e voltava na segunda-feira de manhã para ir para a escola. Então, eu fiz um processo com elas, né, de conhecimento, até mesmo de rezar um pouco mais, né, sobre aquilo que Deus queria de mim. E assim, a família aceitou tranquilo quando você foi dar o recado? Olha, na verdade, eu não sabia o que fazer, né? Como que eu ia contar para minha mãe que eu tinha decidido isso, né? Como diz uma irmã, a mãe dela virou para ela e falou assim: "Você lembra que você tem 15 anos?" Então, foi bem difícil. E aí eu falei assim, vou contar no dia do aniversário da minha mãe, né? Porque ainda faltavam uns 3 meses, daquilo lá eu tinha coragem, né? Falei, vou contar no aniversário da minha mãe. E aí todo mundo fala assim, meu Deus, como é que tu joga uma bomba dessa no aniversário dela? É aqui meu presente. Aí mas na verdade a minha mãe, ela já tinha percebido, né? E ela começou a me pressionar mesmo, né? E apertar, e aí de um lado e de outro, porque mãe tem disso, né? Ela sabe aonde apertar, né? Para saber o que você está querendo. Então, ela me apertou até que eu mesmo... Aí eu falei, antes do aniversário dela, graças a Deus, né? Não joguei, assim, o presente no dia. E aí eu contei. Minha mãe mandou eu perguntar para o meu pai, coisa que nunca acontecia, né? Disse que era para eu perguntar para o meu pai não respondeu, ficou assistindo o jornal lá do jeito que ele estava, ele ficou durinho, não sei se ele estava tendo um infarto ou se ele... Estava sem acreditar, né? Ele estava lá. E aí eu virei para minha mãe e falei, ele não respondeu nada. Aí ela falou, então vai. As más línguas contam, né, que ela chorava bastante. A minha irmã tinha 7 anos, então a mais nova, então ela sempre contava, né, quando ia me visitar, e a minha mãe estava chorando. Mas graças a Deus eu tive a graça de que a minha mãe, ela nunca chorou na minha frente, ela nunca disse assim, não vai. Eu acho que o apoio, né? Sim, no fundo ela pensava, daqui a pouco isso passa, ela volta, né? Mas ela nunca, em momento algum, graças a Deus, a minha família nunca foi empecilho na minha vocação, ao contrário, né? Assim, apesar de às vezes perguntar, tá, você quer voltar? Até o noviciado, eu recebi a carta, né, de aprovação ao noviciado, e aí eu liguei, mãe, tem uma notícia para dar, e ela, você vai voltar? E eu, não, vou continuar. Agora que eu continuo mesmo. Sim, então assim, graças a Deus eu sempre recebi muito apoio da minha família, no início, quanto agora também, assim, sempre rezaram muito, eu tenho certeza que me sustentaram com a oração mesmo, né? Mesmo que às vezes eu sabia que para eles não era fácil, né? A separação, assim como para mim não era. E, irmã, quais são os primeiros passos? Quando você dá o sim, você aceita ir para onde tem que ir? Nós somos direcionadas aí para a casa de formação. Lá nós iniciamos um período que se chama aspirantado. Aspirante é aquela que aspira, né? Aquela que deseja conhecer melhor.
A aspirante, ela às vezes ela pode passar 1 ano, 2 anos e tomar a decisão de que não é isso, né, que eu fui chamada. Mas ela também pode ali perceber que é a vocação dela mesmo e dar passos. E aí o primeiro passo que ela dá depois da entrada é do pré-noviciado. É um tempo que normalmente dura entre 1 a 2 anos de formação. Ali elas também se aprofundam um pouco na vida da igreja, principalmente, né, para entender primeiro a vida cristã. E depois também já convivem com as irmãs, já tem uma relação com as irmãs de vivência da vida das irmãs também, né? E depois tem o que é famoso, né, que todo mundo conhece, que é o tempo do noviciado. Ela percebendo que é a isso que Deus a chama, ela entra no noviciado. O noviciado é como o noivado mesmo. Esse período de uma preparação mais intensa, né? Elas ficam os 2 anos sem ir em casa visitar a família, porque ficam mais reclusas mesmo para uma formação mais intensa sobre a vida consagrada. Essa casa de formação não é a mesma coisa que convento? Ou é... Sim, o convento. O convento é toda a casa onde moram as irmãs. Certo. E então, nesse tempo, vocês passam o tempo estudando, né? Sim, a maior parte do tempo trabalhamos, ali cuidamos da casa, né? E estudamos. Mas assim, os homens quando vão para o seminário para poder ser padre, eles fazem faculdade. Vocês também têm o mesmo processo se quiserem ou não tem necessidade? Depois nós não temos a necessidade, durante o tempo do noviciado, nós estudamos mesmo coisas sobre a vida consagrada, principalmente. Claro, tem a catequese, né? Que nossa congregação tem como missão principal a catequese, né? Então, nós estudamos. Porém, seria mais mesmo esse estudo sobre a vida religiosa, como os votos, a vida que as irmãs levam, né? O ser esposa de Cristo mesmo. Depois da profissão religiosa, sim, a maioria de nós hoje estuda por uma necessidade de ter mesmo a habilitação, né? Para cuidar das nossas obras, mas se estuda aquilo que a congregação está necessitando. Então, por exemplo, moro numa comunidade, a congregação precisa ali de uma irmã que tenha um título, um diploma para exercer alguma tarefa ali dentro da comunidade. Mas aí, no caso, quem banca é a própria Congregação. Sim, sim. A partir do noviciado, nós somos parte da congregação. Então, tanto o que nós recebemos como salário do trabalho que realizamos, porque algumas de nós somos contratadas, né, nas obras, tanto aquilo que nós recebemos quanto aquilo que nós precisamos, é tudo em comum. Sim. Nós vivemos em comunidade, né? Mas para ser nomeada mesmo irmã, para um dia você poder ser chamada de irmã, quanto tempo demora mais ou menos? Logo depois do noviciado, se faz a profissão, a primeira profissão, né, ou a profissão temporária. O que acontece? São ali cerca de 5 anos de formação até a profissão religiosa. Depois da profissão religiosa, nós fazemos os votos por 1 ano. Então, durante 6 anos, nós renovamos esses votos, por isso é chamada de temporária. Então, ao longo de 6 anos, nós renovamos esses votos ininterruptos, né? Porque no dia do aniversário de profissão já tem que estar renovado de novo para não findar. Mas a primeira vez que vocês vão fazer esses votos aí tem uma cerimônia, os pais podem ir, a família pode participar? Sim, a profissão ela é um ato público, né? Nós fazemos os votos públicos, por isso é convidada toda a comunidade ali próxima, os nossos amigos, parentes, para testemunharem também a nossa profissão religiosa. No dia do seu, você se emocionou? Sim. Sim, mas eu sou o tipo de pessoa que sorri quando está nervosa. Então, como disse o bispo na minha profissão perpétua, ele falou: nossa, não vi uma irmã tão feliz na profissão religiosa. Aí eu pensei assim, é porque eu não choro, eu sorrio. Quando eu estou nervosa. Mas, assim, realmente é um momento muito emocionante, porque nós passamos a ser esposas de Cristo, né? E, assim, não só a beleza disso, mas também a responsabilidade disso, né? Porque é uma responsabilidade grande ser uma religiosa. Às vezes as pessoas falam assim, mas é para ter status. Não, é uma responsabilidade.
né? E nós, como abraçamos essa vida, precisamos cuidar também da responsabilidade que ela compete, né? De toda a carga não só de ser testemunho, mas de viver a nossa vida com Cristo, né? Você lembra a data da sua? Sim. Quando que 5 de janeiro de 2008. Caramba, já faz um tempinho, né? Sim. Em janeiro agora faço 15 anos de profissão temporária. Depois dos 6 anos, sim, fazemos a profissão perpétua. Aí, depois dos 6 anos, a profissão perpétua, há uma outra cerimônia também. Claro, com um outro rito, né? Algumas partes do rito aumentam, né, na profissão perpétua. E, a partir daí, nós fazemos um compromisso perpétuo com o Senhor. Né? Então, é para toda a vida. Assim, a gente percebe que até para a questão de padre, eu vejo que eles estão tendo muita dificuldade, né, para conseguir pessoas que queiram, né, tentar seguir a vida, enfim, se arriscar, né, para ver se é realmente a vocação. As irmãs também estão com essa mesma dificuldade hoje em dia? Sim, na verdade, todas as vocações estão com dificuldade, né? Se a gente for pensar, porque por mais que muita gente se casa, mas o mais importante não é muita gente se casar, né? É muita gente ser perseverante no seu matrimônio, que é o que a gente não tem visto tanto, né? Então, todas as vocações, elas estão passando, sim, por um processo de dificuldade mesmo. Hoje a gente conta nos dedos quantas famílias, quantos querem ser religiosos, quantos... Então, assim, a vocação hoje... ela eu até penso que não seja tanto de perder, mas de ser purificada, né? Porque assim, a nossa juventude, ela passa por processos, e um dos processos da juventude atual é a questão da instabilidade naquilo que se quer fazer, né? E a gente luta tanto para que os jovens eles entendam que a perseverança faz parte do ser jovem também. Né? E hoje também tem muita instabilidade emocional também. Sim. Né? Hoje eu quero e amanhã eu não quero. Eu vou lá, faço toda aquela cerimônia bonita de profissão, ou de matrimônio, ou de sacerdócio, e aí depois se apaga. Desiste muito rápido, né? Sim, mas porque nós precisamos cultivar dia a dia. A vocação, isso em geral, toda vocação, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser cultivada dia a dia. É aquele assim, acordar de manhã e dizer, sim, Senhor, eu abracei essa vocação e eu quero seguir. Mas me ajuda, porque forças eu não tenho. Então, assim, precisa ser um todo dia. Oração também, né, para você se manter firme nisso. Sim. E, assim, algo que nós trabalhamos muito com os jovens na Crisma é essa questão de que não é só para a vida religiosa que eu preciso de oração. Sim, não é só para a vida consagrada ou para a vida sacerdotal que eu preciso de perseverança. Esse ano nós entramos agora, no Dia de Cristo Rei, no 3º ano vocacional do Brasil. E qual é o objetivo da igreja ao proclamar um ano vocacional no país? É justamente chamar a nossa atenção para isso, que vocação não é só ser padre ou ser irmã, que todo mundo é vocacionado. Né? E na minha vocação, seja matrimonial, seja na vida religiosa, ou sacerdotal, ou leiga, eu preciso ser perseverante, eu preciso ser fiel a Cristo. Eu tenho uma pergunta que pode parecer engraçada, mas eu nunca vi, então eu vou te perguntar. Irmã se estressa? Olha, muito. Como todo ser humano normal. Porque toda irmã que eu vejo já, assim, nesses encontros sempre tem, né? Sempre a gente vai com um véuzinho branco ali e nunca vi nenhuma assim com cara fechada, sempre sorrindo, sempre muito doce, muito serena. A gente se estressa também. A gente fica brava também. Como demonstrar, né? Na verdade, a gente, claro, porque nós vamos aprendendo ao longo da nossa formação na vida religiosa, primeiro, aquilo que é normal para todo mundo. O outro não deve pagar pelos meus problemas, né? Sim. Como é que diz? Doeu lá dentro, mas a cara do irmão e o coração é meu. Então, deixa a dor só comigo, né? Então, às vezes, nós precisamos ter um pouco de resiliência nesse sentido, né? De fazer um pouco de sacrifício, às vezes, de não xingar o outro, né? Porque tem dia que dá vontade de xingar o outro. Principalmente com jovens, assim, né? Tem dia, às vezes eu brinco, porque nós temos lá os colaboradores da escola, né? Eu falo assim,
Gente, tem dia que dá vontade de matar. Mas como eu prezo pelos mandamentos, né? Eu sou uma pessoa que precisa, né, viver o mandamento, eu não vou matar. Mas, de fato, assim, a gente sente, tem vontade de... Tem os nossos momentos Com também, certeza, como né? todo ser humano. Mas acho que vocês precisam Sim. treinar essa paciência de vocês mais do que a gente ainda, né? Todos nós devíamos treinar, Sim, viu? com certeza. Todos nós devíamos treinar. Até para ser... nós precisamos... Talvez seja uma coisa que a vida religiosa tem mais firme, porque nós vivemos em comunidade, né? Viemos cada uma de um canto diferente. Cada uma de uma família diferente. Então, às vezes, nós precisamos silenciar porque a outra, né, está falando. Às vezes, nós precisamos, talvez, engolir a nossa vontade de fazer aquela coisa porque a outra está dando outra ideia. Então, às vezes... Então, a gente, aos poucos, vai trabalhando isso. Isso, na vida matrimonial, na vida sacerdotal, na vida religiosa, é imprescindível, porque nós convivemos com o outro, né? E, às vezes, a gente quer... só a nossa, só o meu, a minha visão, a minha ideia, o meu pensamento. E aí nós acabamos, por isso, tantos embates, por isso, tantas brigas. Mas nós nos estressamos também. Não, Poliana, esse modo de chamar, tipo assim, irmã, isso é um jeito mais fácil ou é um jeito que a pessoa se torna mais comunicativa com vocês, essa denominação? Não, quando nós fazemos a profissão, na verdade, quando nós entramos no noviciado, no rito do noviciado, nós recebemos outro nome. No passado, antes do Concílio Vaticano II, se recebia um outro nome mesmo. Em todas as congregações, a irmã ela passava a se chamar com outro nome. Então, o apelativo irmã com o outro nome, que não seria aquele seu de batismo, né? Seria o nome de religiosa. No nosso caso, e a maioria das congregações hoje, em um grande número, não troca mais o nome, mas nós recebemos o apelativo irmã e o Maria, acrescentado ao nosso nome de batismo. Então, o irmã faz parte é o apelativo com o qual se designa todo aquele que é religioso. Irmão, frade, frei. E depois não sei se para vocês continuam, mas tem algum outro processo, caso você não queira ser mais irmã, por exemplo, tem pessoas que são chamadas de madre, né? É o mesmo processo? Como é que funciona? Que a gente é leigo, né? Querendo, mas a gente não entende, a gente está aqui para aprender, quem assiste, quem ouve também, então já é bom para a gente tirar nossas dúvidas. Na verdade, a madre, quem sempre foi primeiro, nós temos a madre, a mãe, né? Tem o significado mesmo de mãe, aquela que cuida. Então, nós temos a madre, que é a responsável pela congregação inteira, que nós chamamos de madre geral. E temos, em algumas casas, nós temos as formadoras que se chamam madres também. No Brasil se utiliza menos o termo madre hoje. Mais a responsável pelo convento, mas na vida contemplativa. Hoje quase não se usa. Mas, por exemplo, no Peru, as nossas irmãs todas são chamadas de madre pelo povo. Porque as pessoas elas têm as irmãs como mães mesmo, como essas mães espirituais que cuidam, que zelam. Então, as pessoas chamam as irmãs de madre o tempo todo lá. Você sabe fazer esse atendimento, por exemplo, quando a pessoa procura para ter essa direção espiritual, uma direção assim, para a vida mesmo? Porque os padres têm, né, esse atendimento que as famílias vêm, um casal vem. Vocês também prestam esses atendimentos quando alguém precisa? Sim, naquilo que é na nossa possibilidade, nós ajudamos, né, as famílias que estão ali à nossa volta, os catequistas que estão conosco, alguém que chega pedindo um conselho, pedindo uma orientação. Quando é algo mais que a gente necessita de, né, como diz, algo maior, nós encaminhamos aos padres, né, para que eles possam também dar o sacramento e tudo, né. Mas sim, nós prestamos esse acompanhamento a algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que querem fazer um discernimento vocacional, né. E mãe, tem até que idade para entrar? Olha, é bem complicado dizer uma idade, né? Hoje as jovens começam a fazer um discernimento vocacional a partir dos 15 anos, né? Que acho que foi a pergunta que você fez no início, eu não respondi, né? Eu pulei. As jovens elas começam a fazer um discernimento vocacional entre os 14 até ali 20, 25 anos, né?
Quando a gente fala de idade, a gente pensa também em questão de maturidade, mas também vida profissional. Se a gente pensa numa pessoa acima dos 35 anos, hoje, ela tem uma vida profissional, ela tem toda uma estrutura que ela já montou para si e que nem sempre é fácil de ser deixada, né? Então, assim, as vocações a partir dos 35, 38 anos, elas já não são muito comuns, né? Então, normalmente, as pessoas nos procuram entre os 15 até os 28, 30 anos. Tá, como eu falei, como a gente é muito leigo, a gente está aqui para aprender. Então, eu queria saber como que é a rotina. Né, que eu acredito que muita gente acha que a irmã deve viver só de oração, né? Tanto toda ajoelhada, rezando para Deus. Mas como é que funciona a rotina de vocês no dia a dia, na semana, no final de semana? Vocês têm um tempo para vocês, para poder sair, para poder espalhar a cabeça também? Então, na vida consagrada, nós vivemos em comunidade, né? Então, toda a nossa vida gira em torno de uma comunidade religiosa, de outras irmãs que estão ali. E uma rotina comum nossa é acordar às 6h30. Não, acordar às 6, desculpa. Às 6h30 nós temos a Santa Missa e a oração das laudes. Depois nós tomamos café juntas e aí cada uma vai fazer sua tarefa ali, né? No nosso caso, na escola, né? Se distribui, cada um vai fazer suas tarefas. Ao meio-dia nós nos reunimos para rezar a hora média, que é a oração do meio-dia. Rezamos juntos e almoçamos. Depois, cada uma ali se dispersa também para a sua tarefa. E aí, depois, às 18, nos reunimos de novo para a oração da noite, a oração da tarde, o terço, as vésperas, a meditação. Aí, depois das orações, nós temos o jantar. E aí, após o jantar, nós temos uma coisa que a gente chama de recreio. Seria esse momento comunitário, né? Esse momento em que estamos juntas seja para assistir um jornal, fazer trabalhos manuais, conversar, contar como é que foi o dia, né? Vocês, sim, é um momento. A comunidade religiosa ela é uma família, né? Então ali nós partilhamos o nosso dia, partilhamos nossa. Assistir o jogo da Copa. Assistir o jogo da Copa. Hoje assistiram o jogo da Copa junto com as crianças da escola. Tem algum encontro específico, ou não existe, talvez, que reúna todas as irmãs de várias congregações diferentes, ou não? Porque eu creio que são muitas, né, congregações. Sim, em Brasília, a última vez que se falou a quantidade de religiosos, nós tínhamos 98 congregações religiosas em Brasília. Caramba, muita coisa. Tem até um filme que eu assisti da Irmã Dulce, aquele filme é muito bom, né, e aí até mostra um pouco das congregações diferentes que tem. Mas tem um encontro específico que... Normalmente não, assim, nos encontramos às vezes quando se marca algo na catedral ali, tem alguns encontros, né, do Conselho Regional o Conselho dos Religiosos, né, mas assim não existe algo específico que sempre tem, não. Mas aí, por exemplo, se há um encontro, sei lá, da renovação carismática, vocês queiram participar e tem agenda, vocês podem ir tranquilamente, né? Sim, as paróquias, na verdade, nos convidam muito para participar de muitas atividades, né, na paróquia. Porque existe eu esqueci de falar no início, né, existe uma diferença. Existem as irmãs da vida contemplativa, não que nós não sejamos contemplativas, né, mas as irmãs da vida contemplativa são as irmãs que normalmente vivem em clausura e elas não saem dos seus conventos, né, a missão delas é a oração. A missão delas é a oração, é o principal. E existem as irmãs de vida ativa, que também contemplam, que também rezam, mas nós somos um exemplo de vida ativa, né? Essa congregação que tem o seu convento, que está ali na oração e na contemplação, porém que exerce o seu apostolado fora do convento. Então, nós damos catequese, nós vamos a alguma atividade nas paróquias que são necessárias, né? Mas, assim, então, vamos... na congregação de vocês, além da catequese, tem irmã também que segue, por exemplo, um dom de pregação, de palestrar, até mesmo tem o caso da irmã Kelly Patrícia, né, que canta, tem irmãs que têm esses... Não,
O nosso carisma, na verdade, ele é a contemplação do menino que se faz, Jesus que se faz menino por nós, né? Nós somos aquelas que nutrem o menino Jesus e o faz crescer primeiro em nós, depois nos corações das pessoas. E a nossa missão como congregação é o trabalho catequético, tudo aquilo que se desenrola na educação. Então, assim, damos palestras, temos a irmã que canta, mas não como missão nossa. É um complemento para a nossa missão, a missão que nós já exercemos. Como funciona a questão da veste de vocês? Eu ia perguntar isso agora. Porque tem dia que tá calor, né? Sim, mas como eu falo para as crianças, né? Vocês sentem calor? Aí eles falam, sinto. Eu falei, então, nós também, do mesmo jeito. A gente acostuma. Eu até falo assim, que é como os meninos do ensino médio que só andam de blusa de frio. Você fala assim, meu Deus, como eles sobrevivem. Acostuma. Com o tempo acostuma. Assim, claro que tem épocas que faz mais calor e tudo, mas não que... Até uns semanas atrás estava um calor insuportável. Sim. Mas, assim, o hábito, ele representa a nossa família religiosa. Então, cada congregação tem o seu, e tem a sua cor, e tem o seu jeito. Sempre que você vê um oblata, o hábito dela vai ser mais ou menos igual, né? Às vezes dá uma diferencinha ali na costura, mas ele vai ser mais ou menos igual. Então, pela cor. Pela cor. Então, a nossa congregação no Brasil, ela usa cinza. Tem outras congregações que também usam cinza, né? Mas cada um tem o seu estilo de vestir-se. Tem aquela que não usa hábito, usa só um uniforme, né? Tem outras que não tem, o distintivo é a cruz. O hábito, ele para nós, claro, ele não é como diz, né? Não é o hábito que faz o monge, né? Mas ele também demonstra um pouco para o mundo, ele testemunha para o mundo quem nós somos, né? Que somos consagradas, somos inteiramente do Senhor. Só que quando a gente pensa, as pessoas falam assim, mas a irmã usa hábito porque ela chama a atenção. Gente, acreditem, às vezes a gente queria não chamar a atenção, porque tem doido para tudo no mundo, né? Tem aquele que para na faixa de pedestre para você porque você é irmã, e tem aquele que passa por cima, que quer passar por cima, né? Então, existem todos. Vocês devem passar, muita gente deve ficar olhando, né? Porque parece que é alguma coisa de outro mundo para algumas pessoas. Sim. Né? Na nossa própria cidade, as irmãs estão há 50 anos na cidade, e tem vezes que o pessoal fala assim, vocês são daqui? Eu falei, a gente está ali há 50 anos ali naquela rua lá de baixo. Então, assim, para as pessoas é diferente. Mas é também uma forma de evangelizar, né? Como dizia São Francisco, basta que nós passemos já para evangelizar. Ele falava para um frade, né? Eles foram até o final da rua e andaram, depois voltaram. Aí o frade, mas nós não vamos evangelizar? Ele, sim, já evangelizamos com a nossa presença. Então, o hábito também tem esse sentido de... Mas assim, se você um dia estiver de férias em casa, tranquilo, não quiser usar, não precisa, você tem que usar independente de onde você estiver. Na nossa congregação, o hábito, ele pela Constituição, ele é o tempo todo. Nós usamos o hábito, nós usamos o hábito o tempo inteiro. E, na verdade, depois que a gente acostuma, para a gente... É difícil tirar, né? Não tem, com outra roupa, sim, para a gente já é assim. Então, assim, entre nós sempre usamos o hábito também. Não é que a gente tem costume de tirá-lo na praia, no shopping, no casamento. A gente está sempre pronta para tudo. E o significado da cruz tem um significado específico? A nossa, sim. Tem uma... Que a nossa, no meio, tem o menino Jesus, a imagem do menino Jesus, na manjedoura e na cruz. Nós contemplamos o menino de Belém, o menino Jesus que se faz pequeno por amor a nós, mas também acompanhamos Jesus até a cruz. Seria de Belém até o Calvário, é a vida de uma oblata, né? Sim. Então, todo dia é Natal, mas também todo dia Jesus morre na cruz por cada um de nós. Esse tempo que nós estamos agora, esse mês que nós estamos entrando agora, então vocês acabam tendo mais oração ainda, porque é o tempo de Natal, está chegando dia 25. Sim, é um tempo muito importante para nós, o tempo do Advento.
porque é um tempo de preparação, né? É aquela feliz espera, né? O tempo do advento. Diferentemente da quaresma, né? Que é esse tempo de penitência sofrida, né? Diríamos. Agora é um tempo de penitência, é um tempo mais penitencial, sim, mas é um tempo de uma expectativa, né? Uma alegre expectativa. Então, no tempo do advento, fazemos a novena de Natal, né? E assim, fazemos internamente também, para que a gente possa meditar o quanto possível esse mistério de Cristo que se faz criança por nós, né? Que se faz homem por cada um de nós. Irmã, você divide o quarto com quantas pessoas? Hoje, na casa que eu moro, nós temos um quarto para cada uma, porque os nossos quartos da casa são bem pequenos. Temos apenas 2 irmãs que dormem juntas. E como que é a questão de vocês lidar ali uma com a outra no mesmo propósito? Às vezes, quando tem uma divergência, né? Sim, ainda mais que somos mulheres, né? Sim, temos divergência, né? Mas nós, na oração e também nesse tentar conviver mesmo, né? Seria a cada dia morrer a si para que o outro possa também, né, fazer bem. Então, assim, a vida comunitária ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo também ela nos traz grande alegria, porque nós não estamos só, né? Nós estamos caminhando para o mesmo ideal, lutando juntas por um mesmo objetivo, né? A gente até brinca lá em casa, é o esposo que tem muitas esposas, mas a gente não briga por ele. Mas assim, e como que é lidar com a saudade de casa, da família, dos amigos, das pessoas que você já conhece há mais tempo fora de lá, no caso daqui, né, ou de outro local que você já tenha tido uma amizade, enfim. Olha, hoje, 20 anos depois, é um pouco mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil. Mas, de fato, é algo bem desafiador no início, quando nós entramos no convento, porque é um momento de separação mesmo, né? E aí, agora, vendo as minhas irmãs se casarem, aí eu olho, elas também sofrem, né? Porque as bichinhas tem que sair da barra da mamãe, né? Tem que ir lá, cuidar da própria vida. Então, assim, é um desafio. Acredito que para nós 4 sempre foi um desafio muito grande, né? Esse separar. Até porque nós somos muito unidas, né, entre nós, e temos quase a mesma idade. Eu e as minhas 2 irmãs, mais as 2 que são depois de mim, nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, nós tínhamos a nossa vida ali juntas, né? Então, assim, realmente deixar pai e mãe não é fácil, é um desafio, mas Deus vai dando a graça dia a dia. Há choros, há momentos que a gente fala assim, não vou dar conta. Mas a gente vai aos poucos acostumando também com essa pequena distância, né? Eu tenho uma pergunta, não sei se vai ser muito inconveniente, mas a gente está falando desse negócio de casamento e tudo mais, suas irmãs, mas você, antes de ter a certeza do seu sim, antes de ter a certeza que você ia ficar, você chegou a pensar em ter uma família, em seguir outra faculdade, filhos, casamento? Sim, eu até disse que eu ia ser, casar, ter 3 filhos e ser professora. Deus realizou, na verdade, o sonho assim, 100 vezes mais, né? Porque eu falava assim, Senhor, eu quero casar, mas eu quero ter um marido muito bom, que seja um bom cristão como eu. E aí, quando a gente pensa, hoje eu até brinco, né? Eu falo assim, o Senhor não achou ninguém à altura do que eu estava pedindo, e ele então se fez meu esposo, né? Hoje você é feliz com sua decisão? Sim, muito. Você faria de novo? Tudo. De novo? Talvez um ano antes. Talvez um ano antes, eu acho. Não ficaria enrolando tanto. Mas sou muito feliz com a decisão que tomei. E como as suas amizades lá dentro? Qual foi a amizade que você mais construiu assim com uma pessoa lá? Teve alguma que já saiu também? Sim. Nós construímos muitas amizades. Na verdade, também no nosso apostolado a gente constrói amizades dentro, né? Dentro da comunidade, dentro da vida consagrada, mas também com aquelas pessoas com quem temos contato. Porque nós somos, ao longo dos anos, a gente vai nutrindo ali almas, né? Não somos mães de filhos biológicos, mas somos mães de tantos filhos espirituais que passam por nós e que por nós são evangelizados e cuidados, né? Então, assim,
Hoje, a minha mãe ela deve ter uns meio milhão aí de netos, né? Ela não conhece todos, não, mas... Então, assim, temos muitos. Porém, claro, a gente vai aprendendo que a amizade ela é algo muito importante, mas ela não pode ultrapassar o meu ser religiosa, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a cultivar melhor as amizades. Assim, eu imagino que vocês não devam trabalhar também com questão de quantidade também, mas assim, são 20 anos que você já está, né? Você mencionou. Tiveram muitos retornos positivos de pessoas que voltaram lá para poder agradecer, que tiveram a mudança na vida, assim, que tiveram um discernimento mesmo religioso por conta do trabalho de vocês? Sim, sim. A nossa paróquia, na verdade, eu sou fruto do trabalho das irmãs, né? E assim, tenho muitos amigos meus daqui da paróquia que também são fruto desse trabalho, né? Dessa doação de cada uma das irmãs que aqui passaram. E assim, hoje eu estou numa casa que acabou de fazer 50 anos de existência, né? E numa escola que está com 48 anos. E aí eu olho... Eu sempre observo muito, porque assim, eu sou apaixonada por essa coisa de olhar o que os outros fizeram, né? E aí eu fico olhando quanto bem Deus vai fazendo em cada pessoa que passa por ali, em cada alma. Eu tive a oportunidade de, junto com as irmãs da minha comunidade, de passar 56 dias com uma irmã hospitalizada. Ela tinha 87 anos de idade. E a coisa mais bonita que a gente achava ali no hospital era, mesmo no nosso sofrimento, né, porque não foi um momento fácil, mas ver o quanto as pessoas eram gratas pelo trabalho da irmã. Não só dela, mas de tantas irmãs que ali passaram. E era bonito ver as pessoas falando, olha, hoje eu sou quem sou pelo trabalho das irmãs. Olha, hoje eu sou quem sou porque eu estive com as irmãs, porque as irmãs me ensinaram isso, me ajudaram nisso. Então, assim, a vida consagrada hoje, ela tem em Brasília, eu diria, né, em Brasília, com esses seus 60 e pouquinhos anos, né, de existência, a vida consagrada ela deixou muitas marcas na história do povo de Deus. E a gente vê pelos muitos testemunhos de pessoas que aqui na nossa paróquia, mas também em diversas paróquias, têm contato com a vida religiosa. Eu diria que quem não gosta de irmão, quem deseja o mal de uma irmã, não é muito certo da cabeça. É uma pressão muito ruim. Que não tem como. Tem algum santo, alguma santa que você se inspira no trabalho que fez? E eu ia fazer essa pergunta também, e assim, só complementando. Só complementando, além do que ele perguntou, tem algum santo específico que é padroeiro da congregação de vocês, que vocês também, além do Menino Jesus, seguem? Porque, por exemplo, só as Filhas da Caridade, Santa Luísa de Marilac, entre outras, vocês têm algum santo específico também? Nós temos os fundadores, né, mas os fundadores estão em processo de canonização, apesar da nossa congregação ter 350 anos de existência. Os nossos fundadores hoje eles estão em processo né? Temos uma grande devoção a Santa Rita de Cássia. Eu pessoalmente, particularmente, tenho uma grande devoção a Dom Bosco, né? Assim, o trabalho que nós fazemos com os jovens, eu me inspiro muito em Dom Bosco, porque tenho um carinho especial. Sou devota de Santa Catarina Laboré. E participar da missa hoje para mim foi uma honra, né? Sim, eu tenho um pedacinho do coração vicentino, porque aqui na paróquia nós convivemos muito com a vida de Santa Catarina, por conta, né, da paróquia mesmo, também com os padres da missão. Eu convivi pouco com os padres da missão, porque quando eu entrei eles tinham chegado pouco tempo, né? Então a gente nem chegou a ter tanto contato. Mas aqui se cultivava muito Santa Catarina Laboré, com Nossa Senhora das Graças e também São Vicente, né? Eu acredito que tenha muitas irmãs famosas, né, conhecidas. Tem alguma desse meio religioso que você teria vontade de conhecer? Ou não? Olha, eu sou um pouco particular, as irmãs brincam que essa ideia é particular. Eu, assim, na verdade, sempre tive muita... Antes de entrar, gostava muito das músicas de Irmã Kelly Patrícia, né?
Mas não tenho, assim, não tenho essa... Vontade específica na... assim, não sou... Na verdade, a conheci lá, ela foi visitar a nossa... Na verdade, ela ficou hospedada na nossa casa lá do plano quando eu era formanda, então, assim, tive contato. Mas não é que... Eu sou aquele tipo particular. Irmão, o que você mais vê hoje na juventude que você vê assim, lidando com jovens, que você vê que é um dos principais erros que a juventude comete? Olha, eu assim, tenho um carinho muito grande por trabalhar com a juventude. Hoje lá nós trabalhamos com os crismandos, né? E assim tentamos fazer uma catequese que faça-os refletir, mas também que conquiste eles, né? Para estarem na... Tomara que eles não estejam ouvindo. Você vai divulgar para eles. Que queira de fato, né? Que o jovem queira ser de Cristo. Eu acho que hoje o que falta na maior parte da nossa juventude é querer caminhar com Cristo. E talvez porque Cristo exige um pouco, né? Mas eu falava com uma jovem um tempo atrás, eu falei assim, olha, nós trabalhamos muito tempo com ela, e aí ela teve um relacionamento, ficou grávida, né? E aí o rapaz pediu para ela abortar, e ela disse que não. E aí ela veio, né? Porque assim, ela se sentiu no dever de contar, né? A gente brinca para as mães, para as outras mães dela, né? E aí ela veio contar e explicando, e aí eu falei assim para ela, falei, agora você entende por que existe o sexto mandamento? Aí ela assim, se eu tivesse seguido, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Às vezes nós queremos nos afastar de Deus, queremos ficar longe de Deus porque é mais fácil. Só que nós não somos felizes, e é isso que a juventude precisa entender. Longe de Deus, nós não somos felizes. Com certeza. Não teve algum jovem que te marcou assim, pela vida, ou pelo caminho que tomou? Em que sentido? Não, tipo A assim, ele ter seguido uma vida religiosa, ou você vê que a história de vida dele é sofrida, ele acabou tomando esse caminho sem ser uma vida religiosa, acabou se tornando uma pessoa mal, alguma coisa assim do tipo. Ou até mesmo veio de uma família carente, que não tinha estrutura, mas através ali do ensinamento de vocês conseguiu ter uma estabilidade, podemos dizer dessa forma. Hoje o caminho meio baixo assim. Imagino que são tantas pessoas, né, que passam. Sim, eu estou aqui tentando colocar em ordem os pensamentos. Mas, assim, na nossa vida, há muitas pessoas que a gente vê, né, mudar de vida, ver, tomar um novo caminho. Né? Às vezes a gente, não só pela nossa palavra, mas também pela nossa oração. Né? Nós estávamos acompanhando um jovem agora recentemente, e a irmã até brincou, ela falou assim, vou colocar o nome dele debaixo do pé de São José, para Deus fazer uma obra lá. E aí, de fato, assim, nós temos visto, claro, está no início, mas nós temos visto a pessoa que era afastada de Deus ir à missa, estar perto de outros jovens que querem, né, algo diferente, que querem ser de Deus. Então, assim, há muitos jovens que saem, que desistem daquela vida que não trazia felicidade para uma vida perto de Deus que tem suas dificuldades, muitas, né? Mas que traz felicidade verdadeira. Mano, já pra gente ir finalizando, eu tenho uma pergunta. Como fortalecer a sua fé todos os dias? Os requisitos básicos, né, para fortalecer a nossa fé é a oração, primeiramente. Nós precisamos estar próximos de Deus. Não adianta a gente dizer que nós vamos encontrar Deus só no nosso, só fazendo correndo do dia a dia, que a gente não vai encontrar. Então é rezar, ter aquele momento, parar aqueles minutinhos, 5, 10, quantos você puder, mas ter esse momento para Deus. Depois, a vida sacramental, a Eucaristia é o alimento da nossa vida, é ela que nos sustenta. E sem ela nós não podemos, somos a alma sem vida, né? Então, a vivência dos sacramentos é de suma importância na nossa vida, seja a confissão, seja a Eucaristia. E o testemunho.
E esse testemunho só pode ser dado se nós alimentarmos a nossa alma com boas leituras, com bons filmes, né? Outro dia um menino falou assim, aí tem uns filmes que falam mal das irmãs. Aí como é que faz? Eu falei, você já assistiu, né? Aí ele assistiu. Eu falei, quando a gente assiste um filme que fala mal das irmãs, a gente já está errado. Então nós precisamos alimentar a nossa alma. E como alimentar? Com bons livros, escutando boas coisas, né? Para que possa, de fato, dar uma base para a nossa vida. Irmã, e agora falando um pouquinho de você em específico, tem algum sonho ainda que você queira realizar, algo que você ainda tem como pretensão para o seu futuro, mesmo ainda como irmã? O céu. Resposta direta, né? O céu. Pode encerrar a entrevista. Estar preparada para o céu. Essa foi a resposta, foi Essa é a minha meta a melhor hoje. de todas. Eu falo assim, gente, eu sou jovem, eu tenho 36 anos, né? Mas a minha meta hoje é o céu. É fazer tudo tão bem que eu mereça chegar ao céu. Mas vamos deixar o céu por enquanto um pouquinho mais para lá. Aí as irmãs brincam. Sendo com 90 anos, né? Eu falei, não, né? tudo bem, mas Que que seja eu o céu, mereço o céu. Como você imagina que seja o céu? Um lugar maravilhoso. Só de estar com o Senhor já dá para imaginar que é algo bom, né? Só de estar com o Senhor. Dizem que nós não teremos tempo para nada, né? Só para olhar o Senhor, porque esperamos tanto tempo, né? Para chegar próximo dele, então... Mas você acha que essas coisas que vêm acontecendo já são sinais do fim dos tempos? Esse tanto de tragédias, esse tanto de coisa que vem acontecendo assim, de uma forma bem caótica mesmo. Pandemia, questão de... Isso, pai matando filho matando pai, atentados, tantas coisas assim, bem que a gente fica até assustado quando vê, que não imaginava que fosse acontecer tão perto da gente. Eu brinco que, assim, na verdade, essa resposta aí só Deus pode nos dar, né? Mas, se a gente for pensar, no passado também teve as mesmas coisas, numa proporção daquele tempo. Então, as pessoas podiam pensar que era o fim, e estamos nós aqui, né? Acho que é porque hoje em dia, com a informação chegando mais fácil, o pessoal também começa a distribuir, Sim. né? Mas, sim, eu assistindo uma palestra do padre Paulo Ricardo, ele dizia assim, como é que é o nome teve uma outra pandemia, ele falava de uma outra pandemia, assim, que foi uma bem grande, né, da época dos pastorinhos de Fátima, agora me fugiu o nome. E aí ele dizia assim, não, gripe espanhola, se eu não me engano. E ele dizia assim, naquele período as pessoas elas não tinham informação. A informação era contida, mas ninguém sabia que em todos os países, em todos os estados, todo mundo estava morrendo. Hoje, o diferencial é que nós sabemos que as pessoas estão morrendo. Então, nós engrandecemos ainda mais o problema, porque nós sabemos o que está acontecendo. Está tão rápido, tão fácil para todo mundo, que aí qualquer coisa que chega, a gente acredita também, né? Irmã, e como que é a Poliana, sem ser irmã? Como que é a pessoa da Poliana? Vixe, Maria. O que gosta de fazer nas horas livres? Na verdade, a gente não deixa de ser irmã poliana, né? Porque eu acho que a poliana, ela ficou no dia da profissão, né? Uhum. Mas sim, eu entendi a pergunta. Bem, eu sou uma pessoa que gosta de assistir filme. Os meus hobbies preferidos, mas não deu essa visita familiar. Eu estou disputando a TV com o meu sobrinho de 2 anos, então não está dando. A disputa é um pouco, como diz, injusta aí, não dá. Mas algo que eu gosto muito de fazer é assistir filme, gosto muito de ler livros de santos, principalmente santos dos primeiros séculos, é o meu hobby. Eu gosto muito de ler. E os filmes, quais são os gêneros? Filme, sendo bom, e não fale mal de irmã também. Que não fale mal de irmã, nem tenha... Porque alguns filmes, assim, eu gosto de filmes que tenham conteúdos, e aí às vezes algum amigo indica, né? Olha, mas isso é bom. Filmes que freiras podem ver, né? Tem essa coisa, né? E você gosta de conversar, porque você aceitou tão rápido o nosso convite, que tem gente que... Olha, na verdade, eu tenho uma fama de falar muito. Eu acho que é bicho de família, né? Mas tem uma fama de falar muito. Mas facilitou pra gente, né? Demais. Mas algo que eu gostei muito, na verdade, eu gostei muito do convite, porque, assim,
eu me sinto no dever de retribuir o que a minha paróquia fez por mim. Então, assim, todos os convites que eu recebo daqui, ainda que às vezes a minha vontade era estar lá em casa, né? E tudo, mas eu me sinto no dever de retribuir aquilo que eu recebi. É um orgulho para você, né? Chegar aqui e ver desse tamanho, depois de tanto tempo que se passou, tanta gente, tanto jovem. Pra gente também Ontem eu fui pegar, porque eu tirei uma foto com a imagem de Nossa Senhora, a primeira, né? Sim. E eu tenho 2 fotos com ela, uma no meu aniversário de 15 anos, que eu não encontrei nos meus arquivos ainda, e tenho uma aqui na primeira comunhão da minha irmã. Então ontem eu fiz uma montagem, né? Eu falei assim, não mudamos nada, né? Nem eu e nem a imagem. Só que a imagem está bem pintadinha agora, né? E eu nem se fala. Aí ela colocava, e aí eu vi umas fotos, né, da paróquia, de como era no início, né, aquele barraquinho pequeno e tudo. E agora então, assim, para se tornar um santuário. Sim, vieram muitas memórias, enquanto o padre passava também ontem o vídeo lá de como será a paróquia. Então, assim, são muitas memórias. E eu sou muito agradecida a Deus pela experiência que eu vivi aqui, nesta paróquia. E eu sempre rezo muito para que todos os jovens façam a mesma experiência que eu fiz aqui com os meus amigos daquele tempo. Tomara que alguma menina que assistir queira, né? Sim, por favor, todas convidadas e convocadas a fazerem um discernimento vocacional. E vocês também a fazerem um discernimento. Você quer divulgar como é que funciona? Você tem Instagram? Você pode entrar em como que a gente entra em contato. Sim, nós temos o Instagram, Oblatas do Menino Jesus, né, Oblatas MJ. Lá nós temos as divulgações, né, dos encontros vocacionais. Temos encontros vocacionais normalmente a cada um mês ou 2 meses, assim como no seminário, viu, rapazes? Também tem o discernimento vocacional. Nos seminários, e também acredito que na congregação dos padres também, existe também o discernimento vocacional. Né? No seminário eu sei que faz uma vez no mês. Aqui com os padres vocês podem procurar, os meninos que estão em casa e também os que estão aqui na minha frente. Então, procurar aqui, que não eu tenho namorada, não posso... gente, eu já vi muitos irem para o discernimento. Mas é importante, eu falo para os jovens assim, sempre que uma pessoa ela faz bem o discernimento vocacional e ela decide, por exemplo, para a vida matrimonial, ela vai ser uma pessoa diferente, ela vai ser um esposo ou uma esposa diferente. Porque ele não vai ter dúvidas na vocação dele e porque ele também vai ter a plena consciência do que ele está fazendo. De que a vocação não é só subir lá no altar e fazer seus votos ou subir lá no altar e fazer suas promessas, mas é ser fiéis a essas promessas feitas, né? Então, é um convite a todos, procurem mesmo, procurem os padres, as irmãs, façam um discernimento. Procurem a paróquia, às vezes tem encontros mistos, né, dentro da paróquia. Nesse ano vocacional, mais que tudo, procurem também. Vocês, eu tenho orgulho, e eu gostaria de dizer aqui publicamente, tenho orgulho do grupo de jovens dos vicentinos aqui na nossa paróquia. Eu sou muito orgulhosa por isso, falo em todos os cantos que vou. Porque assim vejo o trabalho de vocês, né? E também porque tem o Augusto lá perto que conta também muita coisa para nós. Então assim vejo o trabalho de vocês e vejo com muita alegria e rezo muito para que esse trabalho de vocês se expanda pela Arquidiocese de Brasília. Com certeza, a gente só está esperando a oportunidade para poder instaurar os vicentinos aqui. E assim trabalhem esse ano neste ano vocacional, trabalhem a questão vocacional entre vocês. Façam estudos mesmos, procurem o texto base, chamem alguém para falar sobre vocação para vocês. Isso é importante. Se alguém para indicar para a gente. Isso é muito importante para vocês. Tá bom? Pode deixar. Obrigado pelos conselhos, né, Matheus? Você gostou? Gostei. Muito obrigada pelo convite. Ficou menos nervosa, né? Vai descontraindo, vai falando e nem percebe que está passando. Já deve ter passado 1 hora, né? Deu mais, né? 1h08. Sim, a minha carona já veio ali me avisar. Irmã, eu quero agradecer, tá? A participação, todos os ensinamentos, todas as dúvidas que você tirou, tanto nossa como de quem vai ouvir, quem vai assistir. Acho
que é um prazer imenso, é a primeira irmã que vem, que a gente consegue trazer, porque é muito difícil falar com uma irmã também. Para uma irmã responder no WhatsApp é muito difícil. E se o grupo de vocês, dos vicentinos, quiserem, podemos combinar um dia para vocês irem lá conhecer, Não, com certeza. conhecer o Santuário Agora Menino que eu de tenho seu Jesus número, e pode ter conhecer a certeza nossa que- casa também, tá bom? Agora que eu tenho seu nome, pode ter certeza que tudo que eu puder pedir, que o Vicentino pode pedir. Serão bem-vindos. Mas é isso, eu agradeço bastante. Divulgue também lá para o pessoal assistir, para quem não conhece também, para quem ainda não, como você falou, não tem um discernimento, uma vocação. Então, assim, agradeço muito, tá? As palavras, todo o ensinamento. Matheus? Irmão, quero agradecer também muito pelos ensinamentos, pelas palavras que ele disse. E serviu muito de aprendizado hoje, porque eu acredito que esse vídeo vai tocar alguém, que vai saber que ali talvez seja seu chamado, né? Pode estar com dúvida ou não, mas eu acredito que esse vídeo vai atingir alguma pessoa e a gente também aprendeu muito hoje, né? Só pela Essa história, né? Sua história já mostra isso, né? É uma poliana falante. Uma série de dúvidas, até que chegou a decisão. E para todos nós, acho que é assim. A gente sempre vai ter dúvida do que a gente quer fazer, até a gente chegar à certeza do sim. Você quer deixar algum agradecimento, alguma palavra? Eu só agradeço aí mesmo e contem sempre com as minhas orações. E rezem pela minha vocação. Com certeza. Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.